Boa tarde a todos. Meu nome é Ítala Cristina de Matos Marzano. Eu sou vice-presidente da Liga Acadêmica de Toxicologia da Universidade Federal de Ouro Preto e nós somos orientados pela professora doutora Karina Tassiana Santos Rubio. Hoje eu vou apresentar o seminário que foi elaborado por mim a partir de um artigo intitulado Coleta de Amostras Biológicas em Toxicologia Forense. Bom, para começar essa apresentação, primeiro eu gostaria de esclarecer a diferença entre química forense e a toxicologia forense. A diferença ela se dá basicamente na amostra, na matriz, a matriz que será analisada. Enquanto que na química forense são analisadas amostras não biológicas, ou seja, são vestígios extrínsecos, que podem ser materiais encontrados no local do crime ou próximos do corpo da vítima, materiais apreendidos pela Polícia Civil e Militar e até mesmo materiais que são entregues pela própria vítima para serem periciados. Como exemplos desses tipos de amostras da química forense, nós temos armas de fogo, resíduos de tiros, drogas ilícitas, medicamentos, normalmente psicotrópicos e entorpecentes, bebidas alcoólicas adulteradas, alguns documentos, substâncias inflamáveis, agrotóxicos e entre outros. Agora, se nós formos pensarmos em laboratórios de toxicologia forense, neles são processados materiais biológicos. Então, são vestígios intrínsecos, que são amostras oriundas do corpo. E esse corpo periciado, ele pode ser vivo ou morto. A coleta dessas amostras biológicas, elas acontecem normalmente no IML, no Instituto Médico Legal, por um médico legista. E alguns exemplos de amostras biológicas da toxicologia forense são os fluidos corporais, o sangue, a urina, a saliva, secreções gástricas e o suor. Então, pessoal, a toxicologia forense, ela é a união da química analítica com a toxicologia fundamental. E ela tem como objetivo elucidar, resolver, desvendar as questões que ocorrem em processos judiciais. E essas questões normalmente estão relacionadas a intoxicações. Por meio de análises toxicológicas que nós conseguimos mostrar a verdade perante a lei. Então, acaba que ela está ligada diretamente ao direito, porque é a partir dessas análises que vai ser possível inocentar ou acusar um réu em um caso de suspeita de homicídio com drogas ou com envenenamento. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as principais áreas, os campos de aplicação da toxicologia forense, que são dois. É a toxicologia ante-mortem e a toxicologia da investigação da morte, que é a pós-mortem. Na toxicologia forense ante-mortem, os toxicologistas, eles são responsáveis principalmente pela análise das amostras biológicas de indivíduos vivos. Então, eles vão avaliar a ação dos xenobióticos na alteração de comportamentos humanos, como, por exemplo, a perda de reflexo rápido, a diminuição da habilidade da direção. E também nessa toxicologia ante-mortem, eles conseguem demonstrar o uso e o abuso de xenobióticos pelos fluidos corporais, geralmente pela urina. Nesse caso, são feitos alguns exames antidoping, que é para controle de dopagem no esporte, em atletas. E esses atletas, eles fazem uso de substâncias ilícitas para melhorar o desempenho, desempenho físico deles. Usam anabolizantes, estimulantes, às vezes diuréticos. Então, tudo isso é possível ser analisado pela toxicologia forense ante-mortem. Outra aplicação também dessa toxicologia são as análises de drogas facilitadoras de crimes, que é o DFC. Então, os criminosos, eles colocam substâncias, às vezes, psicoativas em copos de bebidas das vítimas, sem o consentimento delas, na maioria das vezes, para que a vítima ela vai perder as funções cognitivas, então ela fica vulnerável a uma situação de roubo, sequestro ou estupro. Geralmente,
essas drogas facilitadoras de crimes, elas têm um tempo de meia-vida muito curto e causam alucinação, né, sonolência, perda de consciência, confusão mental, e a vítima fica incapacitada de reagir ou de se defender daquele agressor. Na toxicologia forense pós-mortem agora, o toxicologista ele vai contribuir para estabelecer a causa e o modo de intoxicação da vítima através da autópsia. As análises elas são aplicadas em investigação de crimes com vítimas fatais, quando existe uma suspeita de substâncias tóxicas que contribuíram essas substâncias para a morte mesmo do indivíduo. Então, é importante ressaltar, gente, que existe uma etapa da toxicologia forense, né, que a gente não pode deixar ela de lado, que é a fase pré-analítica. Nessa fase pré-analítica, são evidenciadas algumas condições, como a coleta do material biológico, o preparo de amostras, o armazenamento dessas amostras em temperatura adequada, o seu transporte, a segurança dessas amostras, né, a segurança também no manejo das amostras, uma vez que essas substâncias tóxicas elas são tratadas como infectantes e elas devem ser manuseadas com muito cuidado. Além disso, o registro e também o envolvimento e a cooperação de vários profissionais. Entre esses profissionais, temos o médico de emergência, a polícia, o agente funerário e a equipe de autópsia, que inclui peritos toxicologistas. A partir do momento que foi feita, então, a coleta da espécime, é fundamental, espécime a gente pode chamar também de amostras, né, matriz, amostra biológica ou matriz biológica. A partir do momento que foi feita a coleta dessa espécime, é fundamental garantir que os recipientes que vão conter essas espécimes, eles sejam rotulados. Os detalhes que vão estar nesses rótulos, eles têm que ser suficientes para eliminar qualquer tipo de dúvida sobre a origem dessa amostra. Então, é por isso que os toxicologistas eles têm que preencher uma etiqueta adesiva e colar no recipiente. Essa etiqueta é padronizada e nessa etiqueta contém uma identificação do número do pedido, o nome da vítima ou de outro identificador, o tipo de amostra que foi coletada, se é sangue, fígado ou rim, o local anatômico que foi feita essa coleta, a hora, a data e a assinatura de quem coletou. Então, aqui nessa imagem eu mostrei um exemplo de uma amostra e que ela está dentro do recipiente e ao lado nós temos o rótulo de identificação. E a segunda imagem é porque acompanha a amostra e esse rótulo um formulário de solicitação toxicológica, que ele também é um registro obrigatório. Ele tem que ser corretamente preenchido de forma que todas as informações contidas, elas vão, assim, contribuir para a interpretação correta do processo lá no final. Então, quanto à preservação e armazenamento dessa amostra, a maioria dos xenobióticos eles são estáveis em amostras de sangue, plasma ou soro. Isso quando eles estão sob condições controladas em laboratório. No artigo, menciona que a instabilidade de alguns xenobióticos ela se deve ao grupo éster, que está presente em algumas moléculas, como, por exemplo, na cocaína e na heroína. Para essas amostras que são instáveis, são aplicadas algumas técnicas de preparo. E essas técnicas são do tipo headspace, partição com solventes orgânicos, extração em fase sólida, imunoafinidade, polímeros de impressão molecular, entre outras técnicas. Até agora, então, eu venho falando muito sobre matriz biológica e eu vou reforçar esse conceito. As matrizes biológicas, elas são bioamostras utilizadas em exames para detecção de substâncias químicas.
substâncias químicas. E elas são selecionadas de acordo com a finalidade do exame. Então, elas podem ser sangue, urina, conteúdos gástricos, saliva, fluidos orais. Dentro de fluidos orais, nós temos fluido gengival, células epiteliais orais, micro-organismos, o humor vítreo, que é um gel, né, aquoso, transparente, que está presente na parte interior, na parte do segmento posterior do olho, cabelos e unhas. Então, todas essas são amostras, matrizes biológicas. E eu escolhi algumas matrizes que eu considerei mais relevantes para falar um pouco delas nesse seminário. Primeiro, eu vou falar do sangue, que é a amostra de escolha, né, chamada também de amostra de eleição, que ela é preferível para se detectar, quantificar e interpretar a presença de substâncias tóxicas no organismo. O sangue, ele fornece a correlação da concentração do composto de interesse com o estudo clínico do indivíduo. Ele deve ser coletado preferencialmente na região femoral, e é ideal evitar a coleta de sangue cardíaco. Por quê? No artigo fala que o sangue cardíaco, ao ser coletado, ele pode conter um líquido pericárdico e o líquido pleural. Então, vindo da cavidade pleural, pode ser contaminado com conteúdo gástrico e, principalmente, se a morte do indivíduo, ela tem sido, se ela foi traumática, se teve algum tipo de decomposição grave. Então, o ideal é coletar o sangue da região femoral. As concentrações sanguíneas das drogas, elas também podem aumentar após a morte. Isso é chamado de redistribuição pós-mortem. E isso pode afetar significativamente a interpretação dos resultados analisados. E continuando falando sobre o sangue, durante a coleta, deve-se adicionar conservante e anticoagulante no tubo. O EDTA, o citrato e a heparina são os anticoagulantes usados. As amostras pós-mortem, elas apresentam algumas desvantagens. Isso é justamente porque o sangue ele pode sofrer algumas alterações e naturais que acontecem nesse processo também de decomposição, e justamente por conta do que eu falei no slide anterior, sobre a redistribuição pós-mortem. Então, se acontecer a putrefação, a decomposição dessas amostras, essas análises elas vão ficar limitadas, os resultados podem ser errôneos, podem ter uma interpretação errada. Então, o perito ele vai ter que recorrer a outras amostras, como, por exemplo, pode usar o cabelo, unhas, entre outros. E nessa foto aí, eu mostrei a coleta do sangue femoral por um médico legista. E então, ele faz uma incisão, que é chamada de cut down, sobre a coxa. O sangue femoral ele é puxado pela veia femoral nessa região da virilha, e também o médico ele pode elevar um pouco a perna para obter mais sangue femoral. Agora, falando um pouco sobre a outra matriz biológica, que é a urina. Ela é uma matriz de escolha convencional em análises toxicológicas forenses in vivo, e é uma boa escolha para análises de doping, porque ela mostra se o atleta ele fez o uso recorrente de alguma substância. Mas ela também, ao mesmo tempo, é uma matriz muito passível de adulteração, porque se a pessoa ingerir muita água, ou então utilizar fármacos diuréticos, ela vai alterar os resultados dos exames por conta da diluição. A análise toxicológica de conteúdos gástricos,
ela já é útil para indicar ingestão recente de substâncias químicas. Pode ser medicamentos, drogas, e principalmente ela é indicada para análise de metais pesados, como chumbo e mercúrio. A coleta desse conteúdo gástrico, ela não precisa de uso de conservantes. Na imagem do lado, nós temos também um médico fazendo a coleta do suco gástrico no estômago. Ele segura as duas extremidades do estômago e assim ele consegue extrair o fluido. Como última matriz biológica que eu escolhi mencionar foi o cabelo e os pelos. As substâncias tóxicas, elas passam para o cabelo por meio da difusão passiva entre os capilares sanguíneos. E também pode ser pelo suor e o sebo da pele ao cabelo. A coleta de cabelo, ela tem grande vantagem, porque ela tem uma janela de detecção muito larga. Então, essa janela pode ser de meses ou de anos. Além disso, a outra vantagem é que a coleta ela não é invasiva e ela é muito fácil de ser feita. Aqui também eu coloquei uma ilustração que mostra que o cabelo ele deve ser coletado na parte de trás do crânio, que é chamado de vórtice posterior do couro cabeludo, e, além disso, tem que cortar bem rente da cabeça. Depois que foi feito essa coleta, a amostra do cabelo ela tem que ser amarrada em algodão, e depois também ela deve ser enrolada em uma folha de papel alumínio para posterior análise. Sabendo que os processos judiciais, no geral, eles podem gerar muitas repercussões, todas as evidências que são associadas a um caso, elas precisam ser muito bem documentadas e também precisam ser mantidas em segurança para que a idoneidade das análises elas não sejam prejudicadas. Então, a cadeia de custódia, que ela é um documento que serve para isso, para manter e documentar, registrar, desde a coleta, a identificação, o acondicionamento, o manuseio, o transporte, recebimento, armazenamento, até a análise e o armazenamento de contraprova. Então, essa cadeia de custódia, ela se refere ao tempo em curso, né, na qual a amostra está sendo manuseada, e também no registro das pessoas que estão envolvidas nesse processo, buscando de uma forma assim, a garantir o resultado do laudo realmente correspondente ao vestígio original que é encontrado no local do crime. Então, pessoal, basicamente, o meu seminário ele abordou todos esses procedimentos, né, da toxicologia forense. Essas foram as referências bibliográficas que eu utilizei. Além do artigo, fiz uma consulta breve na revista Criminalística e Medicina Legal. Agradeço muito pela presença de todos e pela atenção. Só queria parabenizar a Ítala. Esse artigo que eu passei para ela era um artigo bem extenso, achei que ela conseguiu sintetizar bem as principais informações que o artigo trouxe, né, dentro do tempo do seminário, e colocar essas informações de uma maneira bem didática, bem compreensível para todos. Podemos passar, então, a discussão. Aliás, parabéns não só pela fala, né? Você sempre fala muito bem, mas os slides ficaram muito bons. Só que, assim, dando uma lida no artigo e até na apresentação mesmo, eu não entendi muito bem a finalidade ainda da análise do suco gástrico, sabe? Então, uma coisa que eu fiquei com dúvida. Mas, de resto, tudo tranquilo. Tá, então, como é que vocês preferem fazer? A Ítala tenta responder aos questionamentos e eu intervenho? Como é que a gente faz? Pode ser, eu tento responder pelo que eu li, e aí você também me ajuda, por favor. Ok, então, estou aqui.
Então, Gabriel, eu acredito que nas análises das amostras, né, todos os fluidos, as matrizes, elas têm um objetivo. O perito ele escolhe o fluido de acordo com o que ele quer analisar. Normalmente, o suco gástrico, ele é analisado, como eu falei, para análise de metais pesados, de intoxicação com medicamentos, quando a pessoa, às vezes, comete um suicídio, e aí ela se faz o autoenvenenamento com muitos medicamentos, aí, se esse conteúdo for para perícia, eles vão analisar essa secreção gástrica. E aí eles conseguem falar de forma como que aconteceu, qual foi a causa certa dessa intoxicação. Eu entendi mais ou menos isso. É isso. A secreção gástrica ela é muito útil em casos de intoxicação recente, em que o conteúdo ainda não foi eliminado e existe uma grande chance de você encontrar aquilo que você procura ainda dentro do estômago. Então, se a gente falar, por exemplo, de casos de intoxicação crônica por via inalatória ou uma substância injetável, essa não é uma matriz biológica útil. Mas se a gente falar, por exemplo, de uma tentativa de suicídio, numa análise em que o paciente está na emergência, por exemplo, essa é uma matriz de grande utilidade. O paciente pode chegar no serviço de emergência, por exemplo, fazendo vômito, é possível você coletar no recipiente limpo esse vômito e mandá-lo, nem é só na pós-mortem, mandar esse conteúdo para análise. Então, ali você encontra os restos de comprimidos inteiros, por exemplo, e aí você consegue correlacionar o conteúdo gástrico, por exemplo, com a quantidade daquela mesma substância que você identificou no conteúdo gástrico no sangue, por exemplo, quando a gente fala de intoxicações agudas, em que, por exemplo, também ainda não deu tempo de o paciente começar a eliminar pela urina. E aí a urina não seria uma matriz boa porque você ainda não teve tempo de metabolizar e encaminhar para a excreção. Entendeu? Eu sempre achava que o cabelo, os pelos eram preferenciais por eles realmente a substância poder ficar por muito tempo, porque o meu padrasto, ele trabalha na empresa Samarco aqui em Mariana, na terceirizada da Samarco, e aí toda vez ele tem que fazer o toxicológico, né, que é um exame que ele tem que fazer sempre, acho que toda uma vez por ano e tudo mais, aí raspa todo o cabelo da perna, assim, boa parte do cabelo da perna para poder fazer esse exame. E eu achava que ele era preferencial até mesmo que o sangue, porque eu vi que a Ítala falou que o sangue ele é um dos preferenciais, porque não é muito invasivo e tudo mais. Mas ele dura menos tempo, a substância, do que o cabelo, não dura? Quer responder, Ítala? Olha, eu acho que o sangue, aí eu fiquei com dúvida também, porque eu acho que ele é preferencial pós-mortem, o sangue. Não tenho certeza. E o sangue, ele é uma coleta invasiva. Você falou que ele não era, ele é bem invasivo, porque, né, para você coletar, precisa de uma agulha e tudo. Mas o cabelo, ele tem essa vantagem de ele conter, né, manter as substâncias por mais tempo. E enquanto o sangue não, acredito que não tanto pelo fato da degradação, da putrefação que acontece ao longo do tempo. O cabelo, ele é uma matriz interessante quando você quer avaliar, por exemplo, o histórico de exposição àquela substância química. Da mesma maneira que a Ana Flávia falou que o padrasto dela faz esse exame uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, o que se busca com isso? As substâncias químicas, elas vão sendo incorporadas à queratina, que é a matriz do cabelo, conforme o cabelo vai crescendo. Então, se você pega um fio de cabelo comprido, vai cortar, a gente sabe mais ou menos a média de crescimento em milímetros por mês ou por semana do cabelo.
E aí, o que, que a gente faz? A gente não analisa o fio inteiro. A gente identifica na amostra coletada qual é o lado que está mais próximo à raiz e qual é a ponta do cabelo. E a gente subdivide esse fio em pequenas seções, vamos dizer assim. E aí, de acordo com a seção que você analisa e identifica aquela substância química, você tem um histórico de consumo. Olha, ele consumiu essa substância 3 meses atrás e permaneceu consumindo até o mês passado, porque ela está localizada dessa a essa porção, por exemplo, do cabelo. Então, o cabelo, ele é uma excelente matriz para análise toxicológica para exposições crônicas passadas, que é o contrário do suco gástrico, que serve para exposições agudas. Então, se você fez um consumo de uma substância, num caso de suicídio, por exemplo, péssima matriz de escolha é o cabelo. Você usou uma vez, não deu tempo daquilo ter sido incorporado. A Ítala mostrou na figura, a gente não corta a raiz, o bulbo capilar, a gente corta rente, mas não retira o bulbo no corte para o exame toxicológico, mas aí você consegue ter um histórico. Então, se o cabelo é muito comprido, normalmente no nosso caso, meninas, e você faz uso de alguma substância química, alguma droga de abuso, por exemplo, durante, sei lá, os últimos 5 anos da sua vida, você usou aquilo ali. O perito consegue fazer uma estimativa baseado em que porção do cabelo ele encontrou essa droga e te falar assim, olha, nos últimos 5 anos você fez uso dessa droga. A partir dos últimos 3, você também começou a usar essa, porque desse tamanho aqui para cá eu também achei uma segunda droga. Então, o cabelo, ele é uma excelente matriz para exposições crônicas, passadas. Ao contrário do suco gástrico, que serve para intoxicações agudas somente, porque aí, com o tempo tem o esvaziamento gástrico, a digestão, e você vai acabar eliminando aquilo que está no suco. Nossa, muito bacana, viu? É bem legal. Eu gostei bastante desse artigo. Eu achei ele foi muito bom de ler, sabe? Achei que fluiu. Achei que ele não era um artigo muito difícil, assim, né? Me assustou quando eu vi muitas páginas, mas depois eu vi que fluiu bastante. Eu tendo a gostar de artigos para alunos quando o grupo é ou brasileiro ou português, que é o caso desse grupo que fez esse artigo de revisão, porque a linguagem tende a se aproximar mais do que a gente tem facilidade de ler. Então, foi o que eu te disse, não assusta com o tamanho, mas ele está bem fácil de entender. Né? E ele traz, além das matrizes que a Ítala apresentou, outras 10 matrizes biológicas e como elas são utilizadas, e os pormenores, assim, o que a gente tem que tomar cuidado quando vai coletar o sangue, quando o sangue femoral é preferível ao sangue cardíaco, quando a urina pode ser utilizada, as maneiras diferentes que você tem de coletar a urina pós-mortem, a ordem da coleta das amostras pós-mortem no momento da perícia, que é crucial para evitar a contaminação de uma matriz com outra durante esse momento da necropsia. Então, ele é um artigo muito completo. Eu acho que vale muito a pena a leitura. Eu costumo usar ele bastante como referência nas aulas iniciais práticas de tóxico. Eu acho ele bem bacana. E quanto à utilização do cérebro que relata no artigo? Quer falar, Ítala? Do cérebro, eu realmente li, eu passei mais assim, rápido, eu usei aquele outro texto que eu achei da revista, e ele falava essas matrizes que eram mais essenciais, digamos assim, e eu foquei mais nelas ali, mas quanto ao cérebro, realmente eu não o cérebro, Gabriel, assim como alguns outros tecidos, é uma matriz biológica que pode ser utilizada quando as outras, por exemplo, você teve um acidente com um politrauma na região do abdômen, então você não vai conseguir coletar nada de útil, vamos supor, do pulmão para baixo.
Aí, você quer avaliar se aquele acidente foi causado, por exemplo, por uma substância psicoativa. Quem estava dirigindo estava sob efeito de uma substância. Então, ele pode ser utilizado nesses casos, assim como os outros órgãos podem ser utilizados. A única questão do cérebro, as questões, né, que a gente tem que tem mais de relevante, assim. Primeiro, a substância que você vai utilizar tem que ser uma substância capaz de atravessar a barreira hematocefálica. Se não for uma substância que tenha essa capacidade, é uma matriz que não vai te ajudar a elucidar aquele caso, já que a gente está falando de toxicologia forense. E no caso de análises pós-mortem, em que a gente já tem um determinado tempo passado entre a morte e a coleta da amostra, principalmente se o indivíduo demorou a ser encontrado, uma coisa que o artigo fala bastante também, que é bem bacana, são as questões climáticas, né, se está muito calor, se está chovendo, então isso acelera o processo de decomposição. Então essa é uma das matrizes que mais rapidamente vai se degradar. Então, é uma matriz que pode ser analisada como qualquer outra, possivelmente as concentrações nela vão ser um pouquinho mais baixas, justamente porque a gente tem essa proteção, e a substância de interesse, ela tem que ser uma substância capaz de atravessar. Senão, não adianta você querer analisar essa matriz para forense. Né? Então, sempre quando a gente fala de análise toxicológica forense, a gente tem que pensar nisso. O que você vai buscar? O que você vai buscar responde à pergunta indiretamente a você: como é o metabolismo daquela substância? Como é a distribuição, a cinética da substância no organismo? Então, se a gente está falando de uma análise antemortem, quanto tempo se passou desde a ingestão ou do contato da pessoa com a substância? Para a gente ter uma estimativa baseada no tempo de meia-vida e nas características toxicocinéticas da substância sobre a distribuição, no sentido de onde que ela está naquele momento. Se é uma análise pós-mortem, qual o tempo estimado da morte dessa substância? Ela sofre com os fenômenos de redistribuição? Então, isso diretamente interfere na escolha da matriz que a gente vai utilizar. Karina, nesse caso, então, antes de analisar, por exemplo, no pós-mortem, antes de analisar, então, o legista, ele já tem uma ideia formada, assim, do que poderia ter sido a causa? Olha, quando existe essa informação prévia, isso ajuda bastante. Então, é fundamental que o toxicologista, através daquela cadeia de custódia e dos demais documentos que ele recebe junto com a amostra, que ele receba também uma descrição do caso, dos dados da vítima, em que condições aquela amostra foi coletada, ou seja, em que condições que a vítima se encontrava, se existia na cena da coleta, né, ou se for o caso de uma amostra pós-mortem, alguma cápsula de substância, alguma caixa de medicamento próximo ao corpo, que já vai direcionar a sua busca. Se é uma análise antemortem, a pessoa está num centro de emergência, quais são os sintomas que a pessoa apresentava no momento da coleta da amostra? Esses sintomas são indicativos de intoxicação por que substâncias? Então, a gente ter já uma ideia daquilo que a gente vai procurar facilita bastante. Quando a gente não tem ideia nenhuma do que aconteceu, do que pode ter causado aquela morte, a gente, antes de fazer a análise em si, faz os testes de triagem. Então, a gente costuma, nos laboratórios regionais, já ter meio que uma lista do que é mais frequente encontrar em termos de intoxicação para aquela região, e aí a gente começa a triagem das amostras buscando por essas substâncias. E aí, depois, a gente parte para a análise final, que é o que vai constar
no seu relatório e vai para a justiça para efetivamente fechar o laudo de análise toxicológica, de análise toxicológica, de perícia, né? Entendi. Eu imaginei mesmo que tivesse alguma base, assim, né, alguma informação sobre isso, porque igual você falou sobre o cérebro, pra gente, porque igual se chega uma análise de cérebro, talvez, uma análise não, né? Uma amostra ali de cérebro. Talvez não seja viável você analisar aquilo sem antes saber algumas informações, porque senão acaba sendo uma análise que não vai valer a pena, né? Exatamente. E uma frase que o artigo coloca que eu acho muito válida é que ele bate nessa tecla. O laudo, uma vez que a gente está lidando com a justiça, né, com encontrar a verdade, ele tem que refletir a verdade. E é melhor que você tenha certeza da informação que você libera no laudo, ou se você não tiver certeza, é melhor não liberar informação alguma. Simplesmente dizer que não foi possível concluir a análise a partir do material recebido. Obrigada. Quando eu estava lendo o artigo, eu não consegui terminar de ler todo, porque eu estava um pouco atarefado, mas até na parte que eu li, teve uma parte que me chamou muita atenção, que foi que falava sobre pós-mortem, que era possível calcular os cianobióticos mesmo de um corpo que tinha sofrido queimaduras, por exemplo, de um incêndio, ou até mesmo que tinha sido passado por um processo de cremação. E eu fiquei super intrigado, eu não sei se o artigo fala sobre isso, mas como que isso é possível, depois do corpo ter sofrido a combustão, ele ainda ser possível detectar as amostras, assim, né, os componentes? Assim, é possível entre aspas, tá, Breno? A primeira coisa que tem que acontecer para isso ser possível é a sua amostra não ser degradada pelo calor. Então, se eu estiver falando de um corpo que foi carbonizado, por exemplo, você tem que estar lidando com uma substância química que é estável ao calor. Então, se eu estiver falando de um metal e aquela temperatura não alcançou o ponto de ebulição, por exemplo, é possível, a partir das cinzas, você fazer uma análise. Tem muitos interferentes, né? Porque aí normalmente, se você estiver falando de um corpo que foi totalmente queimado, você queimou, se foi num incêndio, por exemplo, provavelmente ele queimou junto com roupa, com outras substâncias, então é muito complicado você separar uma coisa da outra, né? Depois que já está tudo carbonizado. Se foi uma queima controlada, aí já é uma coisa um pouco mais fácil, assim, num crematório, que queimou ali sem roupa, sem nada. Aí já dá para analisar, mas é impossível analisar se a substância não foi estável termicamente. Ainda mais que a gente está falando de altas temperaturas, né? Foi exatamente o que eu tinha pensado mesmo. Porque, por exemplo, um corpo que é encontrado no incêndio, ele tem muitos interferentes. Tem, por exemplo, se a casa era de madeira e caiu madeira por cima, se tinha alguma coisa, tudo acaba contaminando a amostra. Exatamente, tudo interfere. Então, assim, para o laudo ser realmente válido, você garantir que aquela amostra não sofreu com nenhum contaminante, nenhum interferente externo é essencial. Nesses casos de corpos carbonizados num ambiente não controlado, não tem como você garantir isso, né? Pode ter o metal que está na roupa ali no meio, ou outras substâncias químicas, e a maioria das substâncias químicas numa temperatura de chama, né, direta, são altas temperaturas nesses cenários, elas não vão ser estáveis, elas vão ser degradadas. É muito legal o artigo trazer esse tanto de matriz biológica que a gente pode analisar. Por exemplo, eu não fazia ideia do que era mecônio antes do artigo, nem sabia que era possível de analisar. E é muito bom também a gente ver que cada caso, né, que pode ser utilizado, depois eu vou até pesquisar mais. Por exemplo, eu não sabia também que a gente podia utilizar os vermes, que
poderiam estar nas pessoas. Isso é bem interessante mesmo. É um artigo muito bom. Os vermes, particularmente nesses casos que a gente tem corpos já muito putrefatos, né, no ambiente, eles são extremamente úteis. Assim, tem uma área da tóxico toda dedicada para análise forense dos vermes. E aí tem os tipos de vermes adequados, né, para se analisar. E aí a gente consegue relacionar o estágio de desenvolvimento desses vermes e o tipo de verme com o tempo de morte já, e entende já o metabolismo desses vermes para poder facilitar na busca pela substância também. E se a gente estiver falando de corpos já em um estágio muito avançado de putrefação, sem a menor sombra de dúvida, é melhor analisar os vermes do que as matrizes biológicas do corpo em si, que já provavelmente passaram por muita degradação em termos da presença da substância química que você quer analisar, né, que você quer buscar. É muito bacana quando a gente vai olhar essa relação entre condição e a matriz biológica que a gente pode utilizar. É muito bacana mesmo. Mais alguma Eu dúvida? só fiquei com. Eu não sei se a Ítala falou na hora da apresentação e eu boiei, pode ter sido, porque eu vi que ela falou que quando a gente usa a urina como matriz biológica, pode ter uma adulteração dessa amostra. Mas como que as pessoas podem adulterar a urina para, né, sei lá, para fins de interesse? Não entendi como que faz isso. Quer responder, Ítala? Olha, e pelo que eu li, se a pessoa faz a ingestão maior de água, ela vai conseguir eliminar mais os resíduos, né? Ou então ela usa fármacos diuréticos para também eliminar mais rápido as substâncias químicas que estão no corpo. Exatamente. Então, quanto mais líquido a pessoa ingere antes da coleta, maior a diluição, menor a chance de ser detectado naquela amostra, porque os equipamentos têm limites de detecção, né? Então, o limite de detecção vai ser abaixo daquela concentração, o equipamento não consegue enxergar a substância, ele não tem sensibilidade suficiente para isso. Apesar de que hoje a gente tem equipamentos com limites de detecção super baixos e a gente consegue enxergar muita coisa. Mas exatamente isso. Normalmente os atletas que fazem uso de doping e sabem que fazem uso de doping, né, não é uma ingestão acidental das substâncias, tendem a fazer isso nos momentos pré-coleta para aumentar a diluição das substâncias e acelerar a excreção delas do organismo, justamente para tentar burlar a detecção nessa amostra biológica. Então, isso é um problema que a gente não consegue. Hoje em dia, a gente já sabe, ou já tem alguns parâmetros que são pré-determinados para homens e mulheres, que a gente usa meio que como controle dentro da urina. Então, são concentrações de proteína, concentração de ureia. Então, a gente já sabe assim, uma urina normal tem essa concentração desses marcadores. Se a gente encontrou esses marcadores em concentrações muito baixas, é um indicativo de que aquele atleta tentou burlar o exame através dessa ingestão aumentada de água ou do uso de diuréticos e por aí vai. Então, a gente consegue também pegar a tentativa de burlar o exame, vamos dizer assim, através da utilização disso. Agora faz até sentido, porque eu assisti uma série que todos os funcionários tinham que fazer esse exame e era, tipo, aleatório, era surpresa. Do nada chegava hoje, você vai ter que fazer o exame de toxicológico, aí tinha que coletar a urina num potinho e tudo mais. Não, agora fez sentido na minha cabeça. Normalmente, essas coletas são aleatórias e de surpresa, assim, para o funcionário realmente, ou o atleta realmente não se preparar, vamos dizer assim, para o exame antidoping. Isso é padrão, seja no ambiente profissional, uma empresa, uma indústria, seja nesse ambiente de esporte. A gente não coleta amostras do time inteiro.
cada jogo. A gente seleciona 1, 2 atletas aleatoriamente naquela hora ali do pré-jogo e faz a coleta da amostra. Entendi, obrigada. Sobre coleta de amostra, é pergunta mais simples assim mesmo, mas é porque eu vi que a Ita falou no seminário que essa coleta só pode ser feita pelo médico legista, né? E acaba que muita série e filme que a gente vê tipo assim, policial ali na cena do crime, né, coletando o cabelo, coletando qualquer coisa da pessoa, colocando no saquinho ali e levando para algum laboratório, e muitas vezes a própria pessoa mesmo analisa. E esse aí é assim, é que vocês ainda não fizeram a minha disciplina, essa é a minha primeira fala no laboratório de aula prática, que no CSI, o mesmo que corre atrás do bandido, coleta a amostra e analisa ela no laboratório, né? Mas na vida real não é assim. No ambiente pós-mortem, é o médico legista dentro do laboratório que coleta, né, dentro do IML, que faz a coleta das amostras. O toxicologista que vai fazer a análise pode até acompanhar a coleta das amostras, mas não é ele quem faz a coleta. Não acontece ali no ambiente, no meio de bagunça, de cena de crime, de gente curiosa, de maneira nenhuma. E definitivamente não é quem faz a análise que corre atrás do bandido para tentar encontrá-lo. Nos seriados, acho que para economizar gente, complexidade de trama, né? É assim, mas na vida real é bem diferente, assim. Por isso que a cadeia de custódia que a Ítala mostrou, ela é tão importante. Então, ela já te permite rastrear aquela pessoa do momento que ela entra no IML até o momento, tudo que foi feito com aquelas amostras, até o momento que ela chega na sua mão dentro do laboratório de toxicologia forense. Mas, Karina, lembrando que na toxicologia forense, eu acredito, assim, não sei se eu estou errada, mas acredito sim que só o médico legista mesmo que faz a incisão, a coleta, sim. do toxicologista. Agora, na química forense, não tem não. Na química forense você vai coletar água, solo, aí você pode ter um agrônomo, um biólogo, aí são pessoas que vão coletar aquilo no ambiente. Na toxicologia forense anti-mortem, a coleta do sangue, da urina, também não vai ser feita por um médico, vai ser feita por um técnico de enfermagem, por um enfermeiro, até por um farmacêutico, dependendo de como o laboratório funciona, tá? Então, vai depender da situação. Na pós-mortem, médico legista. Uhum. Na antemortem, aí a gente tem aqueles profissionais que estão aptos dentro do ambiente hospitalar a fazer coleta de sangue, a coleta de urina, normalmente a pessoa vai sozinha para coletar o material, vai alguém acompanhando ela no banheiro, mas não entra e não vê a coleta efetivamente. E na ambiental, aí a gente tem várias pessoas certificadas que podem fazer aquilo. Desde engenheiro agrônomo, a biólogo, todo mundo que está apto a manipular esse tipo de amostra. Sim. Acho que dá uma fuga bem grande das disciplinas que a gente vê, né? A toxicologia realmente é muito ampla e vai casando com muita disciplina e muitas possibilidades que a gente pode ver de análise. Na hora que a gente começar a entrar na parte que os meninos haviam sugerido, naquele roteiro, na outra reunião, que começar a entrar nos grupos mesmo, de drogas de abuso e tudo mais, que aí a gente começa a avaliar esses fenômenos de distribuição, de cinética, entender os metabólitos, aí realmente a gente vê o tanto que ela engloba, vamos dizer assim, o curso de vocês, nosso, né? Eu também sou farmacêutica, praticamente inteiro, assim, eu acho que a tóxico, ela serve para te mostrar para que você estudou praticamente tudo, desde o primeiro semestre até o finzinho do curso.
É na sua disciplina, porque a gente tem toxicologia geral, né? Que acho que é no sétimo, né? Ou no De oitavo. alimentos. Geral e de alimentos. Aham. É na geral que a gente vê essa parte que a gente está vendo aqui a gente está vendo agora. Não, é com a minha. É na humana. Ah, tem a humana também, né? Toxicologia geral de alimentos é a Mônica que dá, e eu dou a toxicologia humana 1, e agora a gente abriu a 2, que é eletiva. É letiva. Aí a sua, acho que é no oitavo, né? A sua que é mais Por final. enquanto ela está no oitavo, ela está para ser trocada e para descer um pouquinho por volta do sexto, sétimo período. Vamos ver se as meninas do colegiado vão conseguir fazer essa troca para facilitar vocês fazerem a 2, que eu recebi 50 mil reclamações de falta de horário para matricular na 2, já que está sendo ofertada, teoricamente, só para quem está no 9º período. Porque tem que ter feito a 1 para fazer a 2. Não, mas é bacana demais, viu? Gente, alguém tem mais alguma dúvida, alguma consideração para fazer do artigo, do seminário? Você vai falar, só que eu gostei bastante também da apresentação da Ítalo, as discussões agora também no final foram muito boas. Isso do cabelo, fiquei até surpreendido, né? Falou das divisões, para saber o período exato, achei bem interessante. Uma curiosidade sobre o cabelo, André, é que esse exame toxicológico ele é obrigatório para todo mundo que exerce a atividade remunerada dirigindo, né? Caminhão, ônibus, enfim. E para não ser pego, eu já ouvi algumas histórias de laboratório que para não ser pego nesse exame, o motorista chegou sem nenhum pelo no laboratório. Ele se depilou inteiro. Barba, cabelo, bigode, sobrancelha. Não tinha de onde tirar cabelo para fazer o exame toxicológico. E aí não tem o que fazer, a pessoa não tem nenhum pelo no corpo inteiro, de onde que ela vai tirar? E aí a justificativa é de que não é possível realizar análise toxicológica naquela pessoa, para você ter uma ideia. Eu ia até perguntar isso, do cabelo, como o meu cabelo, por exemplo, é muito curto, né? Claro, tem o pelo só do corpo. Pois é, mas você pode pegar da canela, da axila, da região pubiana, qualquer pelo pode ser utilizado, da sobrancelha, embora, né, a gente não faz essa coleta, mas assim, né, é a mesma matriz, mas quando a pessoa vai sem nada, fica mais complicado. Eu fiquei sabendo, eu não sei se isso é verdade, mas quem estava comentando isso comigo era até meu padrasto, que o exame toxicológico, né, vai ser exigido até para quem tem carteira B normal, para quem não para quem não tem a carteira a fim de remunerar. Entenderam, né? Que não recebe eu sou super a dirigir. favor. Apesar de que vai acho encarecer mais ainda, né? Porque é a gente que paga na hora que vai renovar a carteira, né? Mas eu sou muito a favor, a gente vê muita gente dirigindo sob efeito de droga nas estradas e a gente vê muito acidente por conta disso. Eu não tenho nada contra. Também não, eu falei que eu acho que vai até diminuir, igual você falou, o índice de acidentes, de muita coisa. Pelo que eu vi, gente, nossa discussão toda foi gravada também. Então, ia sugerir da gente colocar a discussão toda junto no YouTube. Não sei o que vocês acham. Acho que é legal ter, mas se ficar muito longo, a gente corta. Eu acho que é legal ter a discussão toda, porque talvez as dúvidas que a gente teve pode ser as dúvidas da galera, não sei. Por mim, ok também. Pode inserir. Então, beleza.